Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O tema de hoje é para você que mora em condomínio, pretende morar em condomínio, mas tem muitas dúvidas sobre as normas, sobre as regras, as convenções e etc. No vídeo de hoje eu estarei respondendo várias perguntas sobre condomínio, ok? Mas você precisa se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar com seus amigos, tá? Assim poderemos continuar produzindo cada vez mais conteúdos. Vou esperar aí 5 segundos para você se inscrever. Vamos lá? 5, 4, 3, legal! Obrigado por compartilhar, obrigado por se inscrever, tá? E vamos lá, direto para as perguntas. São perguntas que são feitas constantemente por nossos amigos aí nas redes sociais, tá? O síndico é obrigado a entregar uma cópia da convenção coletiva? Não, pessoal, não é obrigado. Ele é responsável pela representação, pela fiscalização. Hoje é um verdadeiro gestor, mas não é obrigado a entregar cópia da convenção. Sabe por quê? Porque a cópia da convenção atualizada vai ficar sempre no cartório de imóveis. Quando um dono, um proprietário, um condômino precisa de uma cópia atualizada, uma cópia autenticada, né? Porque tem algumas situações que é necessário, ele vai conseguir tranquilamente esse documento no cartório de imóveis competente do condomínio. Ok? Vamos lá. Próxima pergunta. A convenção pode impedir a reeleição do síndico? A resposta é não. Tá? Não pode ter uma proibição. A convenção, de fato, tem que sempre respeitar o Código Civil, pessoal. Qualquer afronta ao Código Civil vai valer o Código, ok? Inclusive, o artigo 1347 do Código Civil não estabelece qualquer limitação quanto à reeleição do síndico. O envidraçamento de varanda, colocação de grades ou telas que alteram a fachada do edifício. E aí, o que você acha? Pode ou não pode a convenção proibir a instalação da tela de segurança? Aquela telinha que protege as crianças? Não pode proibir, tá, pessoal? O Supremo já se manifestou nesse sentido, que tudo que for para a segurança do prédio não pode ser proibido. O síndico pode trocar a porta de entrada ou a estética do hall, ou seja, a porta totalmente diferente. A modificação das portas do hall voltadas para o corredor, tá, dependerá da concordância, tá, da autorização de todos os condôminos residentes naquele andar. Ou seja, se todas as portas são brancas, aí eu vou lá e coloco uma porta marrom. Aí o síndico, vou colocar uma preta. Aí estamos mudando a estética. Mas tem que ter uma concordância do condomínio, do andar, ok? Dos condôminos do andar. Mas se isso, a gente sabe que não acontece, né, pessoal? Porque é uma falha, né? Uma falha do condomínio. E normalmente ninguém pergunta para ninguém, vai lá e altera. Isso também é algo omisso nas convenções, é uma realidade. Então vale a pena sempre fazer essa atualização da convenção, ok? Próxima pergunta, vamos lá. A pintura ou lavagem da fachada deve ser feita de quanto em quanto tempo? Nós já conversamos aqui que o síndico, quando entra, a primeira coisa que ele tem que fazer para se proteger e para proteger o condomínio é uma auditoria estrutural, uma auditoria contábil, uma atualização da convenção, né? Em relação ao prédio, em relação à limpeza da fachada, não existe nenhuma regra, tá? A lei não impõe nada. Nós temos algumas normas municipais que vão impor, né? Quem responde por vazamentos ocorridos nos ramais e as colunas do edifício? Vazamento sempre tem, né, pessoal? Principalmente num condomínio mais antigo. Os vazamentos, quando são procedentes de ramais, são de responsabilidade do dono, tá? Pois esse encanamento é de uso exclusivo. Mas em se tratando de vazamentos que se originam na coluna ou áreas comuns do edifício, a responsabilidade agora sim será do condomínio. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a partir de 2012 já existe uma visão dessa obrigação. Vamos lá, próxima pergunta. Vamos junto, hein? Como o síndico deve proceder quando o vazamento tiver origem em áreas de uso comum? Né? O síndico não precisa ser formado em engenharia, né? Ele não precisa ter grandes conhecimentos na construção civil. Então, mas ele também não pode ficar palpitando, né, pessoal? O ideal é sempre o síndico chamar um profissional. Esse profissional vai fazer a avaliação, né? Depois ele vai fazer um orçamento. Chama
outro profissional, né? Para fazer a avaliação, fazer um orçamento, chama mais um profissional. O ideal é sempre chamar 3 profissionais, tá? Para fazer o orçamento, fazer a avaliação, né? Porque esse profissional ele está habilitado para verificar de quem é a responsabilidade, né, pessoal? Se é do condômino ou se é do condomínio, né? O síndico ele deve sempre solucionar com urgência os problemas, né? Mas com a ajuda de terceiros, né? Terceiros habilitados, profissionais técnicos, para realmente avaliar de quem é a responsabilidade, ok? Vamos lá, mais uma pergunta. O condomínio responde por furtos ou danos na garagem? Em regra, a responsabilidade é do condômino, ok? Salvo a exceção quando provado o nexo de causalidade ou dano efetivo por parte do condomínio. De quem é a responsabilidade em ocorrência de furto cometido pelo empregado do condomínio? Bem, nesse caso já é diferente, né, pessoal? Vamos lá. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, sempre que um fato seja atribuído em virtude de uma ação do síndico ou dos seus empregados, a responsabilidade é do condomínio, ok? O condomínio responde por furtos ocorridos no interior de um apartamento? O condomínio só responde por furtos ocorridos no interior das unidades autônomas se houver concreta participação direta ou indireta dos empregados, tá? As áreas privadas, pessoal, cada um tem que tomar conta do que é seu. Agora, se você consegue provar, né, um nexo de causalidade, ou seja, um funcionário do prédio ajudou no furto ou no roubo, aí sim o condomínio será responsável, ok? Vamos lá, mais uma pergunta aí. Quem responde pela queda de objeto dos apartamentos causando danos a terceiros? Se for um objeto da parte estrutural do prédio, a responsabilidade é do condomínio, tá? Se for um objeto que caiu de um apartamento, a responsabilidade é do condômino. O condomínio que possui garagem coletiva com números inferiores a dos apartamentos pode excluir do uso os locatários e os visitantes? Esse assunto ele já foi pacificado, tá? Foi julgado, inclusive o Superior Tribunal de Justiça colocou que não pode o inquilino ser proibido, tá? Guardar seu carro em vagas coletivas para aumentar o número de vagas aos proprietários. Isso não pode. Isso seria uma afronta aos princípios da dignidade humana, da pessoa humana, né? Então não pode, tá, pessoal? E da igualdade, o princípio da igualdade também. O condomínio pode alugar a vaga de garagem? E o que é preciso? Quando fala de vaga de garagem, vamos lembrar novamente aqui que nós temos a vaga de garagem autônoma, que é aquela vaga de garagem separada com matrícula separada. Ela tem um número de documento próprio, né? Ela tem matrícula. Nós já conversamos sobre isso, né? E isso vai mudar tudo uma relação. Por quê? Porque a vaga de garagem autônoma, se eu precisar processar alguém, ou se for processado, né, a tese inicial ou a tese final, será de acordo com o Código Civil. O Código Civil vai tratar dessa locação, né? É o Código Civil que vai esclarecer esse assunto e o artigo é o 1338. O Código Civil não vai autorizar a alocação da vaga de garagem a estranhos. Então, mas diz também que é se respeitar da ordem do direito de preferência dos condôminos, né? E a convenção pode proibir. Pô, mas não é uma afronta ao Código Civil? Sim, é uma afronta. Mas nesse caso é uma afronta autorizada, porque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu-se que numa convenção proibir a alocação de vaga de garagem a terceiros não existe afronta ao Código Civil. Pode ser uma cláusula prevista na convenção, tá bom? A convenção prevalece o Código Civil nesse caso. É uma das poucas e únicas situações que prevalece, tá? O que está na convenção, de fato, se alguém perguntar para você, pode alugar a vaga de garagem a estranho? Pode sim, tá? Desde que nenhum condômino se interessou, né? Você pode alugar para terceiro, desde que tenha oferecido aos condôminos primeiro, ok? Segue mais uma pergunta aí. E aí, mas o condomínio ou o condômino pode vender a vaga de garagem? O que é preciso? Lembrando, né, novamente, que tem vaga de garagem autônoma, é a vaga separada, não é unificada.
Só pode ser vendida a vaga de garagem quando a vaga de garagem é autônoma. Mas outro detalhe importante, não pode vender essa vaga de garagem para terceiros, ok? A vaga de garagem deve ser vendida aos condôminos. No passado podia sim, mas agora não, tá? O Superior Tribunal de Justiça definiu que não. Vamos lá, pessoal, mais uma pergunta. Vamos lá. A falta de conservação do imóvel pode redundar na obrigação do condômino em negligência e indenizar o seu vizinho ou o próprio condomínio? Com certeza, sim. Tá? A resposta aparece lá no artigo 937. Então, se você não fez a conservação do seu imóvel, você pode ser sim obrigado a indenizar o seu vizinho por negligência. Tá? Então, vamos dizer que um apartamento, o proprietário ou o condomínio não faça manutenção, não faça limpeza, tem até rato. Pode sim o prédio ingressar com uma ação de obrigação de fazer, representada pelo síndico, obrigando a ele fazer ou não fazer algo, tá? Isso é previsto sim, ok, pessoal? O condômino pode dar em garantia uma área comum? A resposta é não. Eu sou proprietário, eu vou dar o hall da piscina, eu vou dar em garantia uma área comum? Não pode dar em garantia. Isso é previsto no Código Civil, artigo 1339, ok, pessoal? Vamos lá, mais uma pergunta. Pode ser construído um novo andar num condomínio edilício? Não, porque o condomínio, quando ele nasce, ele já nasce com regramento, pessoal. A incorporação tem cheio de regras, né? Aprovado pelo cartório, aprovado por órgãos competentes. Então, não pode. Qual a base legal para a proibição do tabagismo nas áreas comuns do condomínio? Existe sim uma base legal, tá? É uma regulamentação que pode obrigar e proibir. É a Lei 92/94 de 96, é uma lei federal. Também tem outro decreto, que é o Decreto 2018 de 96. Então, esse fundamento realmente pode proibir na convenção e pode aplicar multa se alguém fumar na área como área comum. Só pode fumar na área privada, ok, pessoal? Vamos lá, mais uma pergunta importante aí. O regime interno pode estabelecer horário de funcionamento de um condomínio comercial em um condomínio comercial? Você sabe que o condomínio ele tem as regras, né? As leis, as normativas. A principal é a convenção condominial. Mas nós não podemos esquecer do regime interno, ok, pessoal? Tem que existir. Quando não tem, proponha isso. Você que é advogado, você que é um condômino, fala para o síndico, olha, queremos fazer um regime interno, um regimento interno, para que você consiga fazer uma gestão melhor. Tá? O ideal é sempre ter um regimento interno, ok? Mas o regimento interno pode sim, nos condomínios comerciais, criar uma regra de horários, ok? Essa é a resposta. Vamos lá, estamos juntos aí. O condomínio pode reter documentos de identidade? Visitantes que querem adentrar nos limites do condomínio podem ter seu documento retido? A gente não pode, porque entraria no direito da personalidade, tá, pessoal? Afrontaria vários princípios, vários direitos constitucionais, então não pode reter documentos das pessoas, tá? A aquisição de um gerador de energia elétrica por um condomínio residencial configura que tipo de despesa? Ordinária ou extraordinária? Pessoal, as despesas ordinárias são aquelas fixas, mensais, e as extraordinárias são os imprevistos, ok? Então a resposta é despesa extraordinária. Há um limite de idade para jogar bilhar ou sinuca nas áreas comuns do condomínio? Pode existir proibição? A resposta é não. Diferente de proibir uma criança do acesso na piscina sem a presença do pai, isso é uma questão de segurança, mas proibir por proibir não pode, ok, pessoal? Vamos lá para mais uma pergunta desse bloco. No próximo bloco continuaremos respondendo mais perguntas, tá? É possível alterar o nome do condomínio? O condomínio, pessoal, não possui personalidade jurídica. Existe uma contradição, existe discussão sobre esse assunto. Existe uma briga danada, mas de fato o que a jurisprudência ainda entende e a legislação também é que o condomínio não possui personalidade jurídica. Em regra, ele pode retificar o nome, alterar o nome, ok? Espero ter respondido. No próximo bloco responderemos mais perguntas. Fique com Deus. Abraço a todos. Ivan Delfino, seu consultor imobiliário.